Olá, eu me chamo Francisco, tenho 79 anos e quem está escrevendo esse relato baseado em algumas histórias que irei contar agora é meu neto Juliano. Eu não entendo nada dessas tecnologias, porém, como ele gosta de histórias de terror e sobrenatural, pois através da minha antiga profissão já tive diversas experiências assustadoras, ele sempre me pedia para contar, então ele mandou essas aqui para vocês. Eu moro em Recife e hoje já sou aposentado. Eu trabalhei praticamente a minha vida inteira, ou boa parte dela, como coveiro no cemitério Senhor Bom Jesus da Redenção, ou cemitério de Santo Amaro, se preferir. Pegando bem do início, eu pensava que não teria problemas em trabalhar como coveiro, apesar, é claro, do inevitável medo de estar tão próximo da morte e de pessoas que fizeram sua última passagem e fazem daquele lugar sua última morada. É uma sensação estranha você colocar ali, em uma cova, o corpo de uma pessoa e olhar em volta seus familiares chorando e logo após todos os procedimentos ficar aquele vazio. Fica um silêncio mórbido em que você olha em volta e não tem mais nada, apenas urnas, jazigos, covas, vento e pássaros cantando em árvores. Pois bem, minha primeira experiência sobrenatural foi logo após o sepultamento de uma jovem. O sepultamento foi feito, os parentes foram embora, e enquanto eu estava rodando por ali fazendo outras tarefas, eu comecei a ouvir sorrisos. Eram quase uma gargalhada de uma criança. Pelo som, parecia ser uma criança de no máximo uns 9, 10 anos mais ou menos. Eu olhei e nada. Eu rodei entre as urnas e não conseguia ver ninguém. A minha preocupação era que a família, com todo aquele momento difícil, tivesse esquecido um garoto ali. Porém, eu não via nada, não tinha ninguém. Então, de repente, eu vi um vulto passando entre as urnas e corri para pegar ele, mas não tinha mais ninguém ali. Era uma rua que não tinha mais para onde ir. Ao chegar em uma das urnas, acredito ter visto esse vulto se escondendo. E aí eu vi a foto de um garotinho de seus 10 anos no máximo. Aquilo me arrepiou inteiro. Eu confesso que até pensei em procurar um outro trabalho, mas naquela época conseguir trabalho era muito difícil. Então eu tive que segurar o medo e seguir em frente. Eu conversei com os mais experientes e aos pouquinhos fui me acostumando. E quando você se acostuma, é aí que parece que as coisas acontecem. Na minha época, por ter poucas pessoas trabalhando ali, era normal fazer diversas tarefas. Até de vigia noturno eu já fiz a função por alguns meses. Nesse período noturno, já vi pessoas, homens, mulheres transitando dentro do cemitério. Na hora você imagina que alguém querendo aprontar alguma coisa ali no local, mas aí você vai fazer a ronda para dar uma geral e não tem ninguém. São sussurros, assobios, até gritos eu já ouvi. Teve duas situações muito parecidas que também deu um calafrio. Uma certa vez já era tarde da noite, devia ser umas 11 horas mais ou menos, quando em frente à guarita passou um homem já bem idoso indo em direção ao portão de saída. Quando eu vi aquilo, eu tremi, mas eu tinha que ir conferir o que aquele senhor estava fazendo ali. Quando eu me aproximei, eu perguntei quem ele era e o que estava fazendo ali. Ele se identificou com o nome de José Antônio e que ele estava indo para casa. De início eu não entendi nada, mas ele insistia para que eu abrisse o portão para ele. Sem ter o que fazer, eu disse que iria abrir para ele. Então eu voltei na guarita para pegar as chaves e quando retornei, cadê aquele senhor? Ele não estava mais ali, ele havia sumido. Eu olhei em volta e não o achei. Em uma outra ocasião, em um outro dia, dando uma geral nas urnas do cemitério, eu vi aquele senhor novamente, porém a foto dele em uma das lápides. O ano do falecimento era 1985 e estávamos em meado de 1989, 4 anos depois. Ou seja, era impossível eu estar diante daquele senhor naquela noite. Com certeza era o espírito dele. Teve uma noite que aconteceu algo parecido como eu disse, porém o oposto. Eu comecei a ouvir alguém chamando no portão. Eram palavras como ei, oi, tem alguém aí e coisas do tipo. Quando eu fui ver o que era, tinha um jovem dizendo que morava ali. Na hora eu chamei a atenção dele, falando mais firme, mandando ele ir embora,
pois já estava muito tarde para ele ficar na porta de um cemitério brincando e falando aquele tipo de coisa, e dei as costas. Nesse momento, atrás de mim, eu ouvi um barulho muito forte das correntes no portão, como se aquele rapaz estivesse sacudindo o portão. Foi coisa muito rápida, fração de segundos. Quando eu me virei para dar uma bronca nele, não tinha mais ninguém. Eu corri até o portão, olhei através das grades para ambos os lados da rua e não tinha mais nada. Teve uma noite também que eu estava nessa mesma guarita e a todo momento eu sentia como se tivesse alguém ali comigo. Teve uma vez que eu estava sentado em minha cadeira ouvindo um radinho quando eu senti nitidamente alguém passar atrás de mim e um ar gelado bateu em meu pescoço. Eu estava ali sozinho, então eu apenas disse umas palavras do tipo "vá com Deus" e a noite seguiu. Mas o caso que mais me marcou foi de uma jovem de seus 20 e poucos anos. Nesse dia eu estava chegando para substituir o amigo que estava trabalhando e estava acontecendo um velório na capela. Eu troquei de roupa e fui lá ajudar. Já estava tudo pronto para fazer o translado da urna até o local do sepultamento. Até aí, tudo certo. Fizemos o nosso trabalho e seguimos com o nosso cotidiano. Dias se passaram e eu estava tirando uns capins e uns jarros quebrados em uma das ruas, quando me deparei com uma jovem muito bonita. Ela estava sentada, meio que de joelhos, em frente a um dos jazigos. Na hora, eu nem me dei conta que foi naquele jazigo que dias atrás enterramos uma pessoa. Ela estava cabisbaixa, aparentemente muito triste. Eu me aproximei e perguntei se estava tudo bem, se ela precisava de alguma coisa. Ela apenas olhou para mim e disse que estava com saudade de seus pais. Em meio àquela conversa, eu questionei o porquê que ela não ia para casa. Ela respondeu que não podia, pois agora ela morava em outro lugar e que era impossível morar com eles. Então eu sugeri uma visita, pois já que ela não podia voltar para casa, pois morava em outro lugar, talvez uma visita, pudesse ajudar a matar a saudade dela. Ela disse que até visitava eles às vezes e que ela consegue por instantes sanar essa saudade, mas os seus pais estavam sofrendo muito. Então eu perguntei se eu poderia ajudar. Ela disse que sim, que eu poderia dar um recado a eles. E eu, com meu pensamento, ficava imaginando como dar um recado a pessoas que eu nem sabia quem era, mas deixei ela continuar falando. Então ela pediu para que eu dissesse a eles que ela os amava muito e que ela estava bem, que não era para eles se preocuparem, e pediu para que eles cuidassem do filho dela como eles cuidaram dela, pois ela tinha certeza que o filho dela seria muito feliz com os seus pais. Eu concordei com aquilo, por mais estranho que fosse, pois ela mesma poderia fazer isso. Como tinha coisas a fazer, eu me despedi e disse que qualquer coisa era só me procurar, pois eu estava trabalhando ali. Ela disse um ok, me agradeceu e voltou a olhar para aquela lápide. Quando eu encontrei um amigo ali pelas ruas do cemitério, eu expliquei o que acabara de acontecer e conversa vai, conversa vem, ele me perguntou como era essa jovem. Eu expliquei por alto e ele disse que era impossível. Eu disse que tinha acabado de falar com ela. Como era impossível? Então ele falou: Lembra de um sepultamento que fizemos dias atrás que você chegou e só ajudou, pois já estava tudo pronto? Eu disse que sim, e ele continuou: Então, essa jovem que você descreveu é a jovem que foi enterrada. Eu não podia acreditar, porém ele era amigo de um amigo da família. E depois de um tempo teve um contato com a família e a família veio até o cemitério me procurando para saber que conversa era aquela que eu tinha falado. Eu falei e expliquei tudo novamente a eles, e eles me mostraram uma foto da jovem. Quando eu olhei, eu acho que eu nunca fiquei tão arrepiado. Era a mesma jovem do dia que eu conversei naquela foto. Eu não tinha visto o rosto dela no dia do sepultamento, pois o caixão já estava fechado. Então eu fiz o meu papel. Eu cumpri a minha promessa e repeti todas as palavras e pedidos que aquela jovem me fez, inclusive sobre o seu filho, que era para os pais dela tomarem conta dele como tomaram conta dela. Eles me explicaram que ela faleceu no parto, que ela não resistiu depois de uma complicação. Então eles me deram um abraço, ficaram ali mais um tempo diante da lápide e eu me afastei e deixei eles ali naquele momento íntimo.
Depois de um tempo, eles foram embora e desde esse dia eles sempre voltaram ao cemitério trazendo velas, água e flores. Esse foi o caso que mais me marcou. Olha, se eu for contar todos os casos que presenciei, vai levar uma vida inteira de histórias. A princípio, vou deixar essa aqui para vocês. Muito obrigado pela oportunidade de aceitarem as minhas histórias e por responderem o meu neto. Vocês são muito educados. Sucesso e, quem sabe, até uma próxima história. Boa noite.